E desencarnados. Uma boa noite também a todo o pessoal que esteja assistindo agora ou que venha acompanhar depois, assistir em outro momento a nossa live. Nós estamos na Casa Espírita Irmãos Wilson e Fabiano, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Meu nome é Carmen. Hoje é dia 8 de abril do ano de 2025. Como sempre, eu quero agradecer imensamente a presença de todos que aqui se encontram, porque eu tenho certeza que todos estão vibrando na mesma sintonia de amor, no pensamento elevado ao nosso irmão Jesus Cristo e ao nosso Deus. Todos aqui, cada um com a sua necessidade ou problema, ou em busca daquilo que quer que tenha vindo, está emanando amor, está esperançoso de que vai receber, sim, se não a sua bênção que você tanto quer, porque não somos nós que escolhemos, né? Deus é que sabe o que é melhor para cada um de nós, ou então o esclarecimento daquilo que você veio buscar. Eu quero começar com a oração. Eu gostaria que vocês, quem quiser fechar os olhos, quiser abaixar a cabeça, acompanhar o que eu preparei hoje de agradecimento. Então nós vamos elevar o nosso pensamento em Jesus, esse nosso amigo, irmão, companheiro, protetor e mensageiro dos ensinamentos de Deus. Agradecendo pela vida, por mais uma oportunidade de poder estarmos juntos com o mesmo propósito de amor e carinho, vibrando para que tenhamos uma boa saúde, que tenhamos a proteção por onde quer que andemos, divulgando as boas novas. Agradecendo por sermos livres, por termos a vontade de nos melhorarmos, por estarmos sempre procurando a nossa evolução moral, cuidando dos pensamentos para que não baixemos nossas vibrações, observando nossos comportamentos para que não prejudiquemos ninguém em momento algum. Agradecendo por termos um lugar para dormir, um alimento para nos sustentar, uma família para nos acolher e amparar. E assim, emanemos todos esses agradecimentos para nossos irmãos que sofrem num hospital, para aqueles que vivem pelas ruas perambulando sem direção, sem objetivos e propósitos, para o mundo que precisa de paz, e que a paz de nosso irmão Jesus esteja com todos, que assim seja, graças a Deus. Nesse Natal que passou, eu ganhei esse livro sobre Madre Teresa de Calcutá. Não é sobre ela, é psicografias que ela passou para o Robson Pinheiro, né? E ele é gostoso de ler porque ele tem histórias fragmentadas, você não tem que ler, não é uma sequência. E dentre, né, as inúmeras lições que ela já deixou em vida, né, quem não conheceu a história de Madre Teresa de Calcutá, ela foi também muito perseguida pela igreja, pela própria igreja católica na ocasião. Ela fez muita caridade, ela simplesmente caçava o povo na rua para cuidar, né? Para alimentar, para limpar. Ela tem filme, inclusive, sobre ela. Eu mesma sou uma fanzoca, já assisti sei lá quantas vezes, toda vez que passa eu corro vou assistir. Porque em vários momentos do filme você observa que ela tem atitudes com as pessoas de rua, que parece que é Jesus que está ali testando, ver se ela ia atender. E era, né? E era, porque depois vem toda uma explicação. E aí eu me interessei muito, dentre as vários textos que ela passou, ela diz assim: o melhor remédio. Qual é o melhor remédio para a nossa vida? O otimismo. E hoje, o que foi o nosso evangelho, né? Para de reclamar, para sabe, tudo tem um defeitinho, tudo você tem. Vamos dar ênfase para as coisas boas ao invés de ficar dando ênfase para as coisas ruins? E Madre Teresa, então, vem trazer para nós essa questão do otimismo na sua fala,
justamente para que nós não fiquemos vibrando na negatividade das coisas. Já não está bom, você continua dando ênfase ao que não está bom? Vamos começar a ver as coisas pelo outro lado? Lembra que o Chico Xavier falou quando, ao invés de você reclamar que a pia está cheia de louça para lavar, agradeça, porque você sujou um monte de louça porque tinha o que comer. Então vamos inverter os pensamentos, vamos começar a mudar essa vibração de baixa, de tristeza, de reclamões que somos. Vamos ser mais otimistas com as coisas, né? Com as situações em si. E aí, eu tirei alguns trechos, porque são 3, 4 páginas, e aí isso aqui ficaria um pouco grande. Eu vou dar uma lidinha, não quero cansar vocês. Perante o desafio, segundo Madre Teresa, perante o desafio, o obstáculo ou o problema, a atitude otimista sempre é o melhor remédio. Não falo de se esconder atrás de frases decoradas e na hora da prova ou do testemunho, acabar deixando irromper de dentro de si a mais cabal demonstração de pessimismo em relação à vida. Falo da atitude verdadeira de otimismo. Acredito que o otimista não é aquele que reza pedindo a Deus que as coisas ocorram conforme ele acha que é o melhor. Esse é o religioso, que torce sempre de acordo com as suas crenças e sua visão, em geral limitadas, né? Para que os acontecimentos sucedam segundo sua vontade, sua perspectiva pessoal, seu entendimento da verdade. Roga que o mundo se livre da presença dos infiéis. Os outros, os que ele vê como diferentes, né? Ou então, que se convertam ao seu modo de pensar e à sua maneira de interpretar Deus e o Evangelho. Almeja a aprovação do juízo que faz a respeito de tudo. Pretende que as leis divinas sejam derrogadas, ao menos por um instante, tão somente para que ele, sua religião e seu ponto de vista sobre a vida estejam corretos. Esses somos nós, né? O que a gente pede para Deus? Tirar tudo que é problema em volta da gente. Ai, tira aquele chefe chato. Ai, tomara que aquela amiga seja transferida, porque eu não aguento ela aqui. Aquele vizinho já podia ter mudado, né? É isso que você pede para Deus? É. Não fala que não é, não é. Eu também já desejei. De vez em quando a gente escorrega. Então, veja bem, isso é otimismo? Você está pedindo para quem? Você está pedindo a favor próprio, você não está pedindo pensando no próximo. Tudo aquilo que nós fizermos, se nós usarmos o otimismo na nossa intenção real, nós vamos pedir o bem-estar de todos, não é o meu, não é o da minha família. É que todos estejam bem no mesmo ambiente, no mesmo raio onde moramos, onde trabalhamos, em volta, à nossa volta, né? E diz ainda Madre Teresa, também não acredito em otimismo quando o indivíduo estampa no rosto a fisionomia de alguém já resolvido com a vida, ou usa palavras de cristão bem-sucedido no céu, empresário de sua verdade, pessoa politicamente correta. Normalmente, essa gente fala mansinho, acha que está sempre certa. Essas pessoas querem parecer seguras e perfeitamente encaixadas no mundo, detentoras de respostas e receitas de paz, santidade e espiritualidade. Não vejo isso como otimismo. É um tipo de máscara que cairá na primeira provação, como tenho visto em inúmeros casos do gênero ao longo de minha vida. Isso, Madre Teresa dissertando exatamente sobre tudo e tanto que ela viu, porque ela sofreu muito na mão dos poderosos da igreja, que não gostavam da maneira como ela estava conduzindo, né, o seu trabalho de caridade. Pois bem, e agora, para não estender muito, eu vou dizer
a parte em que ela vê quem é que ela enxerga como sendo um verdadeiro otimista. Para mim, otimismo é fazer o impossível onde ninguém viu possibilidade. É ir além do provável quando os demais discutem planos e perdem-se em projetos grandiosos que talvez nunca sejam concretizados. Otimismo, até onde compreendo, é a atitude de ser gente de verdade. Atitude e não discurso, recheado de palavras bonitas extraídas de livros de autoajuda, as quais falham se não são postas em prática logo. Ou você aprende de uma vez por todas a fazer, construir e descruzar os braços, ou então os 1001 conceitos de otimismo jamais curarão seu ócio, sua apatia e rebeldia contra a vida, contra Deus ou o mundo. Remédio poderoso é a atitude de decidir, fazer, arriscar, erguer-se, caminhar, construir, não esperar, mas agir em tempo, realizando sua parte na hora certa, em vez de aguardar passivamente a ajuda de Deus, que vem no momento apropriado, mas jamais com a função de servir de mola para arrancar a pessoa, num passe de mágica, do torpor, da prostração, da falta de atividade, ou o que é pior, de vontade. Deus sempre ajuda, mas não sem requerer nosso esforço. Prefere nos encontrar a meio caminho ou no fim dele, porém nunca inertes, esperando-o de braços cruzados. É esse tipo de otimismo que defendo ser um remédio poderosíssimo para o progresso de todos nós no mundo. E depois ela fala também dessa questão do otimista, é aquele que está doente, entrevado numa cama, com os dias contados, passando por um câncer terminal e não deixa de se levantar e dar uma palavra amiga para o companheiro de quarto que está ali doente também. Esse é otimista. Não é porque ele está condenado segundo a ciência que ele vai perder a fé. E não é porque ele vai querer, ele tem que viver. Gente, todos nós vamos desencarnar um dia. E aí? Quer dizer que eu vou ficar rezando a vida inteira para não ir? Um dia vai ter que ir. Então, que nós estejamos nos preparando para esse momento com otimismo de que nós vamos sair daqui e vamos para algo muito melhor, que é a parte de mais uma fase de ensinamento. Uma vez que enquanto estamos aqui, estamos aprendendo. Quando voltamos para lá, continuamos aprendendo. Não vai mudar nada, ninguém vai dormir, descansar, repousar no trono, não. Nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, porque nós precisamos evoluir. E evoluir exige aprendizado. E principalmente reforma íntima. E que Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado por mais essa noite. Vamos ficar com o nosso amigo agora, nosso irmão, que chega a todo vapor. Eu admiro a disposição desse rapaz. Bruno, seja muito bem-vindo novamente. Gratidão imensa. Viu? Eu que agradeço. E palmas para o nosso Senhor e para Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite. Boa noite. Que a paz da fonte criadora, Deus,
do nosso mestre, aquele que foi e sempre será o nosso caminho, a verdade e a vida, da nossa mãe, a rosa mística de Nazaré Maria, esteja conosco hoje e sempre. A todos aqui os encarnados, como também os desencarnados e ainda os internautas que nos acompanham pelas redes sociais, aqui do Irmãos Gilcinho e Fabiano, e que possamos nessa noite fazer com que mais uma missão do Evangelho, nossa querida codificação kardeciana, possamos sair um pouquinho melhor do que quando aqui adentramos. Então hoje, queridos irmãos e irmãs, eu vou fazer um convite para que acompanhemos uma lição de uma das obras da codificação kardeciana, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira, publicada a partir de 1864, e o capítulo que eu convido-os para que trabalhemos hoje, de uma forma geral, não alguns itens específicos dentro desse capítulo, há de ser o capítulo 9, que é o Bem-aventurados, os mansos e pacíficos. Será que esse título do capítulo 9, de uma forma ampla, vem ao encontro dessa pregação que a querida irmã já nos fez, convidando-nos à reforma íntima? A nossa consciência já diz que sim. Então vamos ver o que essa lição mais pode agregar ao nosso espírito. E assim caminhemos, buscando cumprir com as nossas programações reencarnatórias, os nossos desafios diários. Vejamos que esse capítulo 9 ele vai trabalhar com alguns itens, como injúrias e violências, a afabilidade e a doçura, a paciência, tão desafiante no dia a dia, nesse momento final de provas e expiações, de transição planetária, que vivemos nas duas dimensões da vida, a material como também a espiritual, obediência e resignação, e ainda a cólera, o controle que nós temos que ter sobre os nossos impulsos. Então vejamos que é um capítulo recheado de ferramentas, de alicerces para que busquemos nos melhorar a cada dia que passa. É um desafio diário, não é fácil, mas nós pedimos para que estarmos nesse momento agudo do planeta Terra, para que pudéssemos dar um salto quântico por meio dos nossos esforços individuais no dia a dia, e assim ascendamos espiritualmente. Vamos trazer aqui Mateus logo no início do nosso bate-papo fraterno, quando ele diz que bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Vejamos que ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver logicamente. É imprescindível que adquiramos, que convivamos com os recursos materiais, mas que saibamos também dar equilíbrio na balança do que nós temos, para que não seja supérfluo e depois não nos arrependamos ao voltarmos para o mundo espiritual e termos que dar satisfação do que nós fizemos de bom, de ruim, e também o que nós deixamos de fazer de bom, com valores que ficam ali sendo acumulados, porque diziam os Espíritos, não basta que não façamos o mal, é imprescindível que façamos o bem, para que estejamos quites com a lei da fonte criadora, Deus. Então, é um exercício que nós precisamos desenvolver a cada dia que passa. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos, ou seja, os materiais, importância maior que os primeiros, que são os valores espirituais, aquilo que realmente levamos, como disse a irmã, a evolução espiritual, a caridade, a fraternidade, a aquisição do intelecto, a expansão de consciência, para que divisemos sempre ações de forma mais ampla, macro, e saindo um pouco do individual, do eu, do singular. É o desafio do espírita no dia a dia, do cristão, dos nossos mentores individuais que jamais estão longe de estarem nos incluindo para o melhor, mas como está a nossa antena psíquica na receptividade dessas informações que lhes sopram diariamente aos nossos ouvidos, em estado de vigia, como por exemplo agora com os olhos abertos, mas também nas madrugadas, quando estamos com o corpo físico repousando, mas o espírito deslogado, mundo espiritual, aprendendo, trabalhando e buscando ser no dia seguinte, em voltando para o corpo material, uma pessoa melhor, a cada um conforme as suas obras, é dando que se recebe, faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Ainda diz Mateus, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. São os que não promovem ou incitam guerras, seja por meio de materializações dessas ações ou até mesmo de pensamentos. Quantas
quantas ações não são materializadas, mas que ficam ali no nosso campo psíquico e a posteriori pode até nos trazer doenças que poderiam ser evitadas se estivéssemos mais equilibrados, se estivéssemos, por exemplo, semanalmente, quando aqui adentramos no Sim Fabiano, seja para receber um atendimento, para buscar os cursos, para ser um expositor que venha a trazer um bate-papo fraterno entre nós das duas dimensões da vida. É um exercício de avaliarmos no dia a dia o que eu estou fazendo e o que eu estou recebendo e transmitindo ao meio, por meio das boas ações que espera-se que eu venha a desenvolver. E aí Jesus, o nosso mestre, orienta-nos assim, com aqueles tópicos logo no início, que estão inseridos nesse capítulo 9, a sermos mais dóceis, mais moderados, sermos mais mansos, termos mais afabilidade para com o nosso próximo e a paciência com o exercício diário, porque cada cabeça é um mundo. Sabemos que ao estudarmos a doutrina dos Espíritos, existem duas asas da evolução eterna do Espírito, que é a asa do intelecto e a asa da moral. Ora, em uma encarnação estamos mais à frente de uma, ora de outra. Então precisamos sempre buscar o equilíbrio da balança. Então assim, cada um de nós, reencarnados no reino nominal, tem uma evolução, seja nesse órgão ou nas muitas outras moradas da casa do Pai. Olha a paciência desafiando-nos para que entendamos as pessoas, possamos ajudá-las, vibrar, dar um abraço, um sorriso, um aperto de mão, um ouvir, que muitas vezes é importante, tomar cuidado com as respostas, não fazer pré-julgamentos, a paciência, características alicerces que a paciência nos proporciona que os desenvolvamos, mas temos certeza, uma hora ou outra, como também disse aqui a irmã, iremos escorregar, iremos fazer algo que não deveríamos fazer por estarmos vinculados ao cristianismo e à doutrina dos Espíritos, mas está tudo certo. Estamos no final de provas e expiações, almejando passar para o terceiro nível de estágio evolutivo de um orbe em qualquer lugar do universo, que é o mundo de regeneração. Então, como não estamos ainda na regeneração, é normal que em alguns momentos nós venhamos a cair, mas que nos recoloquemos nos dias posteriores. Não só Jesus, mas os espíritos de luz, os nossos mentores, eles não estão de acordo quando nós agimos com violência, com cólera, mentira, direta ou indireta, a inveja, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, tantas outras mazelas inerentes ao nosso planeta e inerentes a nós mesmos, sem exceção, em menor, mediano ou maior grau. É o autoconhecimento que precisamos desenvolver para que conheçamos as mazelas que nós trazemos de reencarnações anteriores, conhecedores delas, trabalhemos e divisando o futuro com os nossos esforços no presente, para que assim, aos poucos, cada um desses itens nós vamos diminuindo e estando mais tênues, mais receptivos a vivenciarmos esse mundo de regeneração que traz-nos-á mais equilíbrio, mais felicidade, e o mal, aos poucos, envergonhado de começarem a ser minoria, não a preponderância que é, infelizmente, ainda hoje no planeta Terra, nesse século XXI e início de terceiro milênio, ele vai se afastando, porque o bem irá se sobrepor aos nossos esforços individuais. No Evangelho nós encontramos ainda, dentro desse capítulo, algo que pode nos esclarecer um pouco mais nesse capítulo 9, que vai dizer que é evidente que a intenção agrava ou atenua a falta. Qual é a real intenção? Mas, em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação de nós mesmos? Será que muitas vezes o silêncio não é a melhor resposta? Quantas vezes a gente entra numa casa espírita ou outras religiões e tem lá a frase: o silêncio é uma prece, é a introspecção. É buscar entender o que eu vim buscar aqui e o que eu preciso levar e reverberar para o mundo. O que espera-se da minha programação? Como eu estou cumprindo-a pelo que eu pedi para passar? Então, vamos diminuir essas reprovações que, direto ou indiretamente, por pensamento ou por palavras, às vezes a gente acaba contextualizando junto aos nossos irmãos e irmãs.
em dificuldades, que não tem o mínimo de despertar que nós estamos tendo com o Pentateuco kardeciano desde o final do século XIX, desde 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. É esse convite que até hoje Kardec nos faz, que essa doutrina ela é libertadora, é a terceira revelação que faz com que nós, enfim, temos mais ferramentas de ascensão e controle maior de nossos impulsos, infelizmente, alguns ainda primários. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Ofensa e a lei do amor e da caridade. Quantas vezes é importante que nos calemos e não reverberemos situações negativas, postando-nos e interagindo com os alicerces que espera-se que nós estejamos já vivenciando nesse mundo de regeneração. Será que ele precisa estar mais ativo no contexto geral, ou essa regeneração pode ser individual de cada um de nós pelos nossos esforços individuais, independentemente do que esteja acontecendo no mundo, mas autoavaliando-nos, colocando a cabeça no travesseiro e dizendo: os meus esforços não estão sendo em vão. E eu sei que, como disse o Cristo, a cada um conforme as suas obras, um dia eu hei de colher todos esses esforços, ainda que o mundo não venha a reconhecê-los, e que nem os reconheça, e sim a fonte criadora, que é o nosso Pai maior. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai dela. Isso é o que contamina o homem. Uma frase que nos vem também ajudar a fazer essa avaliação dos pontos que precisamos melhorar a cada dia que passa. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, não temos dúvidas disso. Cada ser humano possui seu estágio evolutivo, tanto moral como intelectual. Foi o que eu disse logo no início do nosso bate-papo fraterno. A caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão, porque ainda aqueles que já fizeram muito errado, por ignorância muitas vezes, e que terão muito que ainda reparar para que voltem ao eixo evolutivo espiritual, Deus ama-os também. Quer que eles um dia sejam Cristos planetários, co-criadores, como também nós o seremos. Então quem somos nós para dizer que eles não merecem a reparação por meio das sucessivas reencarnações? É a lei do amor. O convite aqui dessa última frase, para que os desenvolvamos e assim mostremos realmente como nós já estamos gabaritando-nos para que na próxima encarnação voltemos ao mundo de regeneração em seu estágio aí, quem sabe, já no nível intermediário, já que Emmanuel disse que a regeneração já começou, ainda que não seja tanto divulgado e não vislumbremos-as por meio das redes televisivas, radiofônicas, das redes sociais, dos sites, mas ela está acontecendo, o bem está crescendo exponencialmente, e é isso que importa, para nós os minimamente despertos, e assim mais ainda ajamos em prol do todo, revertendo ao nosso favor. Mas o que devemos buscar diariamente? Sermos afáveis e dóceis, já citamos isso. Sermos a mesma pessoa em qualquer situação ao que estejamos interagindo, dentro de casa, nas ruas, no ambiente de trabalho, etc. Principalmente dentro de casa, porque muitas vezes existem desafios pendentes que ficaram no passado, reencarnatórios, que agora Deus proporciona que venhamos todos juntos em uma residência para que aparemos as nossas arestas, ajudando-nos para que a nossa felicidade seja a felicidade desse próximo, a qual nós podemos ter o prejudicado em reencarnações pretéritas. É importante esse convívio e esse lapidar de atitudes, de pensamentos, de atos para com os nossos familiares, aqueles que são mais difíceis. Não que nós sejamos fáceis, mas quantas vezes nós emitimos pré-julgamentos para com os que estejam ao nosso redor. E a paciência, será que nós temos? Ter paciência é praticar a caridade? Habilidade interpessoal com o estresse? O que a dor quer nos ensinar quando ela nos visita? A dor moral, a dor física? Quais ambientes sermos pacientes? Foi o slide anterior, que é o nosso dia a dia, manhã, tarde e noite. Ser paciente é ser mais desperto?
mais consciente de que a transformação reverter-se-á no nosso favor, se assim nós a construirmos no nosso dia a dia, não postergando-as, como foi dito pela irmã também em sua reflexão logo no início, tampouco terceirizando-as. Não, somos nós, é o dia de hoje, o dia do despertar, como também o foi em outras exposições, e como também há de ser nos próximos trabalhos, aqui no ensino fabiano. Jesus Cristo e a paciência é um dos maiores exemplos que nós podemos ter nos seus aproximados 33 anos de vida física, em uma única encarnação em nosso orbe, em Gaia, no planeta Terra, não só pelo seu bem falar, mas principalmente pelo seu bem agir, e disse que estaria e está conosco até o final dos tempos. Professora da paciência, quantas vezes a dor faz com que nós reflitamos sobre os nossos atos, sobre essa dor ser nossa, ou ela possa ter vindo em um momento que não deveria ter vindo. Mas será que mesmo não deveria ter vindo? Sempre buscando o passado. Olha a importância de aprendermos a cada dia que passa com as lições do Espiritismo. Se não remetermos essas mazelas ao passado, como encontrar solução pacífica no presente, um entendimento amplo e principalmente saber vivenciá-las. Para quê? Para que não retornemos com elas nas próximas reencarnações, porque é isso que nos é ensinado na doutrina. Temos que saber suportá-las. Quantas vezes nós pedimos para passar por ela, conhecedores das mazelas do passado. Então que procuremos saber, e ela é a professora da nossa ascensão espiritual, lapidando-nos o corpo físico e o corpo perispiritual, que é o corpo semimaterial que todos nós o temos, quando estamos encarnados, mas também quando estamos no mundo espiritual, antes de voltarmos para uma outra encarnação, e assim fazer com que nós possamos ter essa oportunidade de resignarmos, principalmente saber que ela há de ser positiva se eu souber a encarar, principalmente interagir com o meio, mostrando que ela foi uma ferramenta positiva para a minha evolução, para o meu desafio programatório atual. É aquilo que nos fere, moral, fisicamente, mas recebamos o Espiritismo, recebamos o cristianismo redimido, recebamos pessoas que são muito resilientes e também sabem lidar com essas situações mesmo não sendo despertas, com a existência da alma, da imortalidade, da vida sucessivas reencarnações, das múltiplas moradas da casa do Pai, e que dão os seus exemplos. Então nós podemos também nos espelhar a essas pessoas, porque assim podemos ser mais fortes, ter os nossos alicerces mais fortalecidos, na certeza de que também nós podemos, se os nossos irmãos e irmãs assim também conseguem passar pelos seus desafios. Temos obediência dentro de casa, no trabalho, obediência às leis da matéria, ao mundo material que nós estamos, a terceira dimensão. Obediência às leis de Deus, é imprescindível que tenhamos essa compreensão. Sermos resignados com nossa programação reencarnatória, porque, como eu disse anteriormente, muitas das situações nós pedimos para passar. Então, por que agora nós não as encararemos? Então, temos que ter esse raciocínio mais amplo para que não venhamos a rescindi-las no futuro, porque já estamos trabalhando, estamos tendo a oportunidade de trabalhar-nos nessa atual encarnação e sermos compreensivos aos defeitos dos nossos semelhantes. Vejamos que esses tópicos dentro do capítulo 9 dos mansos e pacíficos está vindo ao encontro desses comentários que, com a ajuda dos amigos espirituais nas intuições nesse momento, aqui estamos entrelaçando-os, estão dentro da proposta reencarnatória que cabe a cada um de nós divisarmos em nossas vidas, a qual ela traz o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, que possuem relação direta com a cólera? Sim ou não? É uma pergunta à nossa consciência. O melindre pode nos encolerizar? Podemos ficar doentes? Atraímos espíritos desequilibrados? Compreensão dos estágios evolutivos diferentes por ser a solução da nossa compreensão, de que ajudemos essas pessoas para que um dia também elas sejam despertas. Alguém de nós já se questionou: por que será que nessa encarnação eu consegui chegar até o Consolador prometido do Cristo, que é a doutrina dos Espíritos?
o que eu tive que passar no mundo espiritual ou nas encarnações pretéritas para que aqui chegasse a essa oportunidade de expansão de consciência. Então eu desejo que nós temos que cultivar e trabalhar aos nossos irmãos para que também eles tenham. Assim vão ser mais assertivos, não vão reincidir em mazelas do pretérito, como nós estamos nos esforçando também para não as repetir. E assim vamos caminhando, assim vamos, quem sabe, construindo esse estágio que Emmanuel nos diz que já está em vigor e acelerando-se a cada dia que passa em nosso querido orbe. Temos aqui mais algumas informações, por exemplo, de Hahnemann, que são as dicas da espiritualidade, porque dentro dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, todos os capítulos, pelo menos até o 27, que o capítulo 28 já são a coletânea de preces, nós temos ali as instruções dos Espíritos, onde alguns Espíritos que adotam um pseudônimo ou outros não, trazem-nos uma complementação aos ensinos de Kardec, por exemplo, do capítulo 9, onde Hahnemann, aqui em Paris, no ano de 1863, um ano antes da publicação, vem nos convidar à perseverança para corrigir os nossos defeitos, combatermos o orgulho, não justificar a cólera, que muitas vezes é muito rápida, e depois que nós vamos pensar, e aí às vezes já aconteceu. Então, precisa depois rever essas situações que, a priori, poderia ter sido resolvida de uma forma mais amena, mas a gente às vezes acaba complicando, e vamos evitar que compliquemos para o futuro. Todas as virtudes e todos os vícios pertencem à natureza do próprio Espírito. Vontade firme e determinada de que dias melhores virão, desde que o esforcemos para tanto, porque não vai cair do céu. É um esforço diário do individual, do eu, de baixo para cima e de dentro para fora, para que os nossos exemplos, as pessoas, o mundo possa se contagiar com esses nossos esforços positivos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão eles a terra, disse o nosso querido Rabi da Galileia, o Messias, Jesus, Sananda, enfim, tantos nomes que nós conhecemos aí, daquele que é o nosso mestre e há de ser até o final dos tempos, até que concretize-se, enfim, o mundo de regeneração e a transformação de forma mais célere para o amor, para a fraternidade, para a lei da caridade. Trazemos aqui Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que desde o mês de abril do ano de 1900, voltando para o mundo espiritual, com milhares de médicos que respondem, inclusive, em seu nome, trabalhando nos hospitais espirituais em anexo às estruturas físicas dos centros espíritas e outras mais denominações religiosas, porque o amor não tem barreira. Auxilia-nos nessa lição do capítulo 9, agregando-nos a seguinte passagem, dizendo que solidários nós seremos união, construção, mas separados uns dos outros, seremos apenas pontos de vista. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Ora, Bezerra sempre colocando no plural o objetivo de, enfim, chegarmos na regeneração. Temos que ir em conjunto, porque Deus assim quer. O que nós temos que querer também é o grande desafio que Bezerra nos lança aqui, sempre colocando aqui os verbos no plural, para que quanto mais nós nos ajudarmos, ajudando o nosso próximo, mais estaremos ascendendo individualmente e também moralmente em nosso orbe. Trazemos também aquele que desde o século XI, Giovanni di Pietro di Bernardone, a qual nós conhecemos pelo nome de Francisco de Assis, sugestionando que sejamos instrumentos da paz do mundo, dos nossos irmãos, desde aquele que está no princípio inteligente, estagiando no reino mineral, o primeiro reino, onde a fonte criadora Deus nos cria, até os reinos posteriores, que é o vegetal, o animal, enfim, nós que estamos no reino nominal, nas duas dimensões da vida. Ele assim o fez, assim o faz e sempre fará como mas um objetivo de também alcançarmos a nossa ascensão. E é essa a nossa gratidão por esse exemplo que Francisco de Assis sempre foi e há de ser para os nossos esforços individuais. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Da esquerda para a direita trazemos Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, Jesus Cristo, Maria de Nazaré, professor Hipólite Leon Denis Arribay, ao qual nós conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, codificador da terceira revelação, e no centro, na imagem que nós tanto conhecemos
de o apóstolo Xavier, nas palavras de Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier, em suas psicografias, quando diz que conhecimento, amai-vos, isso o primeiro mandamento, mas instruir-vos também isso o segundo, disse o Cristo, expansão de consciência, buscar sempre raciocinar mais para que mais pessoas sejam beneficiadas, é o conhecimento que para a eternidade precisaremos conquistar. Autoconhecimento, buscarmos nos conhecer, as mazelas, como foi dito em momentos anteriores do passado, para que trabalhemos no presente e o futuro sejam os esforços que estamos empreendendo no presente, para que não precisemos passar novamente por elas nas próximas reencarnações. E o feixe e entrelação desses dois itens anteriores para a concretização, enfim, do mundo de regeneração, que é a prática do bem, a caridade, a fraternidade, o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, o trazer a certeza de que quanto mais fizermos, mais nós iremos ser beneficiados. E ainda faço um feixe, porque é importante que tragamos irmãos espirituais que fizeram parte da codificação, a qual nós entendemos como falange do Espírito da Verdade, o irmão espiritual Santo Agostinho, irmão esse que assim inclusive aproveitou-nos da obra O Livro do Espírito, logo ali no seu início, a primeira da codificação, ele vem trazer em um trecho da resposta o Livro dos Espíritos, atrelada à questão 919, letra A, que quando ele estava encarnado, vejamos se esse convite que Santo Agostinho nos faz, ele estava fazendo apenas a ele mesmo, ou a todos os seres que daquele dia em diante daquela frase também precisariam trabalhá-las. Ele dizia que quando estava encarnado, ao colocar a cabeça no travesseiro, ele questionava-se, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim? E alguém tem algo a queixar-se de mim? Está dentro desse tríplice aspecto de quem quer chegar ao mundo de regeneração, conhecimento, autoconhecimento e prática do bem? Palavras diferentes, mas que trazem o fundo da melhoria, da reforma íntima. A palavra-chave que a irmã nos trouxe aqui na sua preleção, que precisa ser trabalhada por cada um de nós, e é essa gratidão que nós damos a esses queridos irmãos que continuam nos ajudando e continuarão aí para a eternidade, porque amar é o que mais eles fazem por todos os seres, que é assim que nós temos que fazer também. Então vou convidar os queridos irmãos e irmãs que queiram agora nesse momento final fechar os seus olhos para que partamos para as vibrações coletivas. E quando falamos de vibrações coletivas, que desdobremos, que alcemos voos psíquicos à nossa querida essência Gaia, ao planeta Terra, divisando as cores energéticas de transmutação e de reenergização nos piores cantos onde passam pelos seus piores desafios, seja de guerras, de dores, de sofrimento, nos hospitais, asilos, casas de correção, presídios, nos orfanatos, nas ruas e tantos outros locais onde seres que são nossos irmãos em eternidade em Pai Maior precisam do nosso auxílio, ainda que seja à distância, ainda que seja por meio de uma vibração. Então que peçamos a Deus a sua misericórdia profunda e infinita para que esteja a esses seres atingindo nesse campo energético e que um dia eles tenham oportunidades como nós de sermos pessoas melhores, de estarem tendo oportunidades de crescimento, acima de tudo espiritual, em relação ao material, que também é importante, é imprescindível, mas é um espírito que estará ascendendo para o universo nas suas diversas dimensões e evoluções. Então é nessa certeza de que essas energias sim estão chegando a esses locais. Também direcionemos aos nossos lares e ali fazendo uma limpeza psíquica e energética nos dois campos da vida, material e também espiritual, atingindo a todos os nossos parentes, aos nossos queridos animais que nós amamos, nos reinos anteriores, as plantas, enfim, e que todas essas energias estejam lá fazendo essas transmutações e renovações de campos energéticos. Assim, com essa gratidão e nos preparando já para receber na sequência aquilo que viemos buscar com o pensamento em corpo material e perispiritual, próxima etapa com os passos e com os atendimentos das marcas, é que façamos a prece que o nosso Mestre Maior Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
ótima noite a todos nós, os encarnados, os desencarnados, os irmãos e irmãs que nos acompanharam pelas redes sociais, aqui da casa Lucinho e Fabiano, e que possamos ser pessoas melhores a cada dia que passa com todos os alicerces que aqui nós recebemos. Que assim seja, graças a Deus. Paz e bem a todos.